Você que está chegando ao longo da história de Deus na Terra, ao longo da história também da igreja, é normal Deus falar por meio de visões espirituais. Deus, por algumas vezes, guiou pessoas por meio de visões espirituais, por meio de sonhos. Então, esse tipo de revelação, ele é também algo para os dias de hoje. E, na verdade, eu quero também orar junto com você. E sabe, o que for necessário de mover de Deus sobre a sua vida nesse tempo da sua vida, nesse tempo que você está passando, Deus vai vir com um direcionamento especial. Eu declaro revelações divinas vindo para você. Eu declaro também poder de Deus agindo sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Sabe, nós podemos, e passamos por tempos difíceis, mas também podemos passar por tempos bons. Deus conhece a natureza humana e Deus sabe até onde a gente consegue suportar. Agora, o interessante é que Jesus, escuta o que eu vou te falar, e vamos orar. Olha lá, o interessante é que Jesus já venceu. E nós já vencemos com ele pela fé. Então agora, Jesus já venceu e nós precisamos vencer também. E ele vem para nos capacitar. Ele vem para nos guiar de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Aqui em Atos, no capítulo 2, olha o que diz aqui. Atos, capítulo 2, no versículo 16, diz assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Então, quando você começa a andar com Deus, é natural você ir se desenvolvendo e ter visões, né? O interessante é que eu me lembro que por muitas vezes eu não procurei ter visões, não procurei ter revelações, mas só de buscar a Deus, isso veio naturalmente, né? Isso veio naturalmente. Eu me lembro de muitas vezes que Deus tem feito. Agora, o interessante é que existe uma diferença entre uma impressão no espírito, o sonho e uma visão, né? Muitas vezes, Deus, ele dá uma impressão no espírito, uma impressão. Então normalmente se você tem uma impressão, você não pode, considerar isso sem uma confirmação mais clara de Deus. Agora, muitas vezes num sonho à noite, ou no sonho quando você vai dormir, não sei se você já teve também sonhos durante o dia, né? E aí, num sonho, Deus também comunica algo com você. E num sonho fica claro, tem coisas que vão acontecer na sua vida nos próximos anos, ou tem vontade de Deus para ser revelada nas nossas vidas, que Deus revela às vezes num sonho. Por quê? Quando você começar a viver determinadas fases, quando você começar a viver determinadas coisas, Deus te faz lembrar do sonho e ter o entendimento daquele sonho. Então você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Você sabe de pessoas que vão se aproximar de você. Você sabe de atitudes, de decisões que você precisa ter. Por quê? Muitas vezes no sonho, Deus deixa claramente os acontecimentos espirituais e qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por que isso é importante? Porque você vai ver, por exemplo, na igreja de Atos, que lá na igreja primitiva, Deus, ele usava visões para revelar a vontade dele. Deus revelava visões para guiar os servos de Deus em decisões, em coisas que eles precisavam fazer, né? Aqui em Atos 9, Ananias recebe uma visão, e na verdade uma visão clara aqui de Deus, com nome, com endereço, né? E havia um propósito de um homem, né? Que até então ele era perseguidor dos cristãos, Saulo, né? Havia um propósito maior de Deus em
em revelar, né, aquela visão para que Saulo, né, recebesse ali Ananias e começasse ali o seu chamado com Deus. Então você vai ver que as visões são para os dias de hoje. E tem sonhos que você tem que é Deus comunicando com você. É Deus comunicando coisas que vão acontecer. É Deus comunicando decisões que você deve tomar, sabe? Então eu gostaria que você se abrisse para a verdade da palavra de Deus, que é que Deus se comunica por meio de sonhos, por meio de visões, né? Então eu quero falar mais um pouco sobre isso e vamos orar. E Deus estava me dando algumas coisas aqui, então eu vou liberando ao longo da live, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Um parêntese que eu vou abrir aqui, é que você vai ver que a adoração está ligada diretamente à profecia, né? Lá no tabernáculo de Davi, eles cantavam, eles adoravam a Deus e profetizavam, né? Vinha o espírito de profecia sobre eles e eles falavam coisas a respeito do futuro, coisas que são verdade só na Nova Aliança, só no Novo Testamento. Então, a vida de adoração também vai atrair visões, vai atrair direcionamento, revelações de Deus para as nossas vidas. Como eu vinha falando com vocês, quando eu comecei a ter sonhos e visões, na verdade era desde criança, mas depois, né, numa nova fase com Jesus, quando eu comecei a ter sonhos e visões, eu não estava orando para ter sonhos e visões, olha lá, sonhar com muito, o que é sonhar com muito pão na igreja? Bom, tem que ter talvez algum detalhe, né? Mas basicamente pão está falando de palavra de Deus, né? Eu tive um sonho também com pão uma vez, que teve ali os seus desafios ali no meio do caminho. Então depende muito dos detalhes, né? Mas normalmente pão fala de palavra, de um sustento, né? Muito pão está falando de muito sustento de Deus. Agora tem que talvez ver mais algum detalhe. Agora, adoração está ligada à profecia, à revelação, né? E visões, muitas vezes visões vêm por meio de revelações de Deus. E por que isso é importante? Porque às vezes você está passando uma situação, e você não está sabendo como resolver, né? Que Deus estava me dando aqui, tem pessoas aqui no nosso meio agora, você está passando situações que você não está conseguindo resolver, ou não está sabendo lidar. Você sabia que por meio de um sonho, ou por meio de uma visão, ou por meio de uma impressão no espírito, né, Deus ele pode trazer para você uma orientação, uma sabedoria de como você deve lidar nessa situação. Veio uma visão lá em Atos 10 para Pedro, e na verdade uma visão desafiadora, porque ali estava falando de alguns alimentos que para eles não era lícito comer, mas na verdade Deus estava falando para ele de uma maneira simbólica. Deus estava falando para ele sobre quebrar um paradigma religioso e pregar o evangelho aos gentios, né? Então, o que acontece? Muitas vezes numa visão, muitas vezes num sonho, em algum tipo de revelação de Deus, Deus está vindo com uma orientação que vai quebrar o limite do nosso entendimento, vai quebrar um pensamento que está na nossa mente, que não nos ajuda a expandir, a ter uma nova opção do que fazer, a ter uma sabedoria do que fazer, né? Então tem áreas da nossa vida que a gente já há muitos anos tem uma maneira de agir, tem uma maneira de pensar. Talvez numa situação você já decidiu como pensar, e aí Deus vem num sonho, numa visão. Às vezes Deus mostra, você vai passar por isso, por isso e por isso, mas lá no final vai acontecer isso. Às vezes Deus não mostra todo o caminho, mas Deus mostra algumas coisas que você precisa saber para lidar com os seus próximos desafios, ou para como lidar com o desafio que você está tendo agora. Eu lembro que há mais de 8 anos eu tenho sido guiado por Deus dessas formas também. Então, quando as coisas estão acontecendo, eu já vi aquilo antes.
eu já passei por aquilo antes, né? Nem tudo, né? As coisas importantes normalmente Deus sempre mostra. Por quê? O sangue de Jesus está nos cobrindo nessas coisas aqui. E ninguém vai ter revelações erradas aqui. Eu declaro que você só vai ter revelações de Deus. Revelações do Espírito de Deus sobre a sua vida. Agora, presta atenção. Muitas vezes, coisas que vão acontecer lá na frente. Se você falar, dizem que você é louco. Mas depois que acontece, né? Aí todo mundo fala, olha, não é que aconteceu mesmo? Né? Então o que acontece? Muitas vezes Deus vai vir para revelar coisas. Deus vai vir para agir. E tem coisas que você precisa saber. Tem coisas que você precisa ter uma ciência aí. Tem coisas que você precisa estar ciente de uma movimentação espiritual, do que vai acontecer na sua vida. E o que acontece? Deus, sabendo do desafio que você vai passar, e sabendo que o inimigo é astuto, sabendo que o inimigo pode usar aquilo para tentar destruir você, ou para tentar destruir algo que Deus te deu, ou para tentar prejudicar você de alguma forma, então Deus te mostra num sonho, Deus te mostra numa visão. Deus pode também usar alguém para falar com você, né? Se aquela pessoa que falou com você, se ela só teve uma impressão, então, principalmente nesse caso, você precisa de confirmações. Agora, quando Deus te dá um sonho, e parece que um sonho se encaixa com outro, aí Deus te dá uma visão encaixa com o sonho, encaixa com outras revelações. Então você precisa parar um tempo para meditar naquilo, para ter um entendimento de como agir. Oh, mas tem isso na Bíblia? Tem. Eu vou abrir para você aqui, quer ver? Atos no capítulo 10. Atos aqui no capítulo 10, você vai ver que Pedro recebeu uma visão e ele meditou a respeito da visão. Ó, Atos 10, versículo 19 diz: enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Deus estava falando de uma salvação que estava chegando para um povo. Deus estava falando de uma salvação estendida aos gentios. Isso para um judeu era algo inimaginável. Mas Deus estava quebrando um paradigma. Deus estava quebrando uma fortaleza. Deus estava quebrando um pensamento errado que eles tinham, porque Deus tinha um propósito de salvação. E lá na frente você vai ver que enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O interessante é que aqui, Pedro, ele estava pregando na casa de Cornélio. E ele estava compartilhando o evangelho aqui na casa de Cornélio. E isso tudo começou como? Começou por meio de uma visão. Começou por meio de uma visão. E Deus, assim também para as nossas vidas hoje, para a sua família, para o seu trabalho, para um negócio que Deus te deu, para a sua vida pessoal, Deus também quer te guiar por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de revelações. Se você flui em línguas, você deveria passar algum tempo orando em outras línguas. Então, como existem os exageros, tem pessoas que se fecham para as revelações de Deus. Mas você não pode se fechar. Hoje em dia tem nossos irmãos até pentecostais, dia de Pentecoste, línguas estranhas, até os nossos irmãos pentecostais, por causa dos exageros, também
às vezes até falam contra as manifestações do Espírito, né? Ou não falam contra, mas tem muitas ressalvas, né? Aí o que acontece? Aí gera uma espécie de um bloqueio sobre a vida de muita gente, né? Gera uma espécie de um bloqueio sobre a vida de muita gente. Mas se você começar a ler o livro de Atos, você vai ver que isso era algo quase que comum, né? Algo quase que comum. Por que é quase que comum? Porque Deus falar na terra é algo sobrenatural, né? É algo poderoso. Mas Deus estava, por muitas vezes, constantemente falando com o seu povo, né? Paulo, quando ia pregar em determinado lugar, falei com vocês na Ásia, o Espírito Santo veio e disse: não, vocês não vão lá, vocês vão para Macedônia, né? Já o resultado. Agora, hoje você não pode se fechar para as maneiras que Deus fala. A primeira escritura que eu li aqui com você, Deus vai trazer, presta atenção, Deus vai trazer uma resolução de algo difícil aqui na família de alguém, algo difícil aqui na vida de alguém, né? Tem algo aí que está difícil para você, só que você já tem o seu jeito de resolver. Você já se paralisou, criou uma fortaleza no seu jeito de resolver. Quantas vezes a gente já tem o nosso jeito, a gente já acha que vai resolver, né? E aí Deus vem num sonho, numa visão, e dá uma maneira diferente de resolver. Isso é espírito de sabedoria e revelação, né? E aqui em Atos 2:17, só o 17 agora, né? Pedro começa a falar o que já estava escrito, estava profetizado pelo profeta Joel, e ele diz: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então, a apologética é muito bom. Apologética você pode acrescentar, você pode melhorar o contexto da sua mensagem. A apologética é muito bom, mas tem coisas na Bíblia que você precisa ter um discernimento espiritual e discernir como está escrito, discernir como está escrito. Nem tudo você vai discernir como está escrito literalmente, mas nesse caso aqui nós precisamos entender que esses últimos dias Deus está operando por profecia. Mas tem pessoas lidando errado com profecia. Pois é, o inimigo sempre vem para querer copiar algo que Deus faz, né? Você nunca viu, eu vi alguém dizendo esses dias, eu estava lendo esses dias, você nunca viu uma nota de R$3 falsa. Porque R$3 já está óbvio que não existe. Mas pode ser que você viu uma de 100, pode ser que você viu uma nota de 50 falsa. Por quê? Porque o inimigo tenta, alguém que vai falsificar, ele falsifica algo que é verdadeiro, algo que é real. Ele não vai falsificar algo que não existe, né? Então, pode ter sonhos que é uma inspiração demoníaca? Por aí pode, aqui com você não, porque você está recebendo uma unção de proteção aqui na sua vida, né? E também ore coberto com o sangue de Jesus. E nessa live, só se você for para outros lugares receber coisa ruim aí. Você não vai receber nada de ruim aqui, você vai receber de Deus, e eu ainda declaro proteção de Deus da sua vida, né? Então existem sonhos que são inspirações demoníacas? Até existem, né? Até existem. Mas, né, nós precisamos ter um discernimento espiritual. E se você não está conseguindo discernir, então você precisa pegar alguém mais maduro espiritualmente, ou alguém que tem uma experiência nessa área, né, para talvez te ajudar a discernir. E toma cuidado com quem você pede, porque tem gente que também já se desviou do caminho, né? Começou bem, começou com Jesus e talvez não está mais. Agora, isso aqui é uma palavra para alguém, né? Eu não ia falar e veio então para você, né? Agora, Deus, o inimigo pode dar visões. Ele copia aquilo que é de Deus, até pode. Mas quando você for orar, você entra coberto com o sangue de Jesus. Pai, obrigado. Agora, sabe, ok, coberto com o sangue de Jesus é muito bom,
Mas se a gente tem relacionamento com Deus, você sabe quando é Deus falando. E se for algo desafiador para você, você vai entrar em um período de jejum mais prolongado. Por quê? Para você conseguir discernir aquilo que Deus está falando. E eu falei, Deus, por que o Senhor quer que eu explique sobre sonhos, sobre visões, sobre profecia para o seu povo? Aí Deus estava conversando comigo e tem alguém aqui, tem pessoas aqui que a situação sua está complicada. A situação está difícil. A situação está desafiadora. Né? E sabe? E aí Deus estava falando comigo que vai comunicar claramente com alguém aqui. Claramente com alguém aqui. Eu creio que é algo relacionado a uma família. Deus vai comunicar claramente com alguém aqui. Né? E tem outras situações que Deus vai comunicar também. Né? Mas Deus vai comunicar com alguém específico aqui em um sonho. Por quê? Tem situações que eu vivo hoje que Deus já contou para mim há algum tempo. Então agora eu estou vendo aquilo que Deus contou para mim no sonho acontecendo agora. Então aí eu vou saber me posicionar, eu vou saber agir. Jesus já venceu, agora eu preciso vencer. Eu já sou mais que vitorioso nele, ele já viu o final. Nós temos vida eterna, o Espírito eterno de Deus já está em nós. Então nós precisamos viver de uma forma, confirmar a salvação que nós recebemos dia após dia. Agora, Jesus já venceu, agora é a nossa hora de vencer. E ele está conosco, o poder dele está conosco, a proteção dele está conosco. E ele também está liberando sonhos, visões, revelações. Não é porque tem o falso que não tem o verdadeiro. O falso só existe porque o verdadeiro existe. Ninguém copia algo que, ninguém copia algo que não existe, ou que, a pessoa, se há uma cópia de algo é porque está copiando algo verdadeiro. Então nós precisamos ter o discernimento espiritual, porque em relação às revelações de Deus, são dias desafiadores na terra. Mas Deus continua falando e não vai chegar em você coisa ruim, não vai chegar em você coisa errada. E se chegar, você vai discernir. Muitas vezes, até quando vou receber uma palavra errada, Deus conversa comigo antes. Então, Deus está querendo o silêncio de alguém diante dele. Em silêncio diante de Deus, a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Eu quero te encorajar a passar tempos de silêncio na presença de Deus. Quando a gente consegue ficar em silêncio diante de Deus por algum tempo, ele vai ajustando o nosso discernimento espiritual. Até um sussurro de Deus você está ouvindo. Até uma impressão, um pensamento sutil. Aí você precisa discernir. Isso aqui está de acordo com a palavra de Deus ou não está de acordo com a palavra de Deus? Deus nunca vai te levar a pecar. Deus nunca vai te levar a fazer coisas que vai prejudicar os outros, Então tem algumas coisas que Deus não faz, Agora, Deus tem revelações específicas que, às vezes, vai confrontar o nível de entendimento, o paradigma. O que é o paradigma? O nosso limite de percepção. Às vezes Deus vai nos dar uma coisa que vai confrontar ao entendimento que a gente já tem. Por quê? Porque Deus está querendo resolver. Porque o evangelho precisava ser chegado aos gentios. Então Deus vem, dá uma visão para Pedro, dá uma visão para Pedro, e Deus ali começa a trazer o entendimento enquanto ele meditava na visão. Olha a importância de meditar na visão. Olha a importância de meditar nas revelações. Olha a importância de meditar naquilo que Deus tem falado na sua vida. Sabe, às vezes a gente precisa pegar um papel e anotar, A gente pode pegar o celular e anotar, E eu tenho percebido como é especial usar o papel, Usar o celular é bom, é uma bênção, Agora, parece que quando você lê no papel, quando você escreve no papel, parece que fixa mais, Isso não vai talvez nos fazer mais espirituais, não, mas pode ajudar no nosso entendimento. Eu quero orar aqui por espírito de sabedoria e revelação. Eu quero orar por espírito de sabedoria e revelação. Porque tem gente aqui que o inimigo não vai destruir a sua casa. Deus vai te dar um posicionamento de sabedoria. Deus já está lutando por você no mundo espiritual.
né? Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Essa peleja não é vossa, mas de Deus, né? Porque não é normal uma pessoa mudar a cabeça de uma hora para outra, né? Não é normal a pessoa mudar a cabeça de uma hora para outra. Não é normal falar assim, o Espírito de Deus está ali, então eu vou sair dali, né? Fugindo da presença de Deus. Não é normal. Existe algo espiritual, né? Que às vezes age, a pessoa muda a cabeça repentinamente, mas Deus hoje está vindo com o livramento. Deus está repreendendo as obras das trevas. Deus, ele é poderoso para agir, para fazer. Está vindo para mim um versículo lá de Judas 20. Judas, único capítulo. Deus vai descer do trono. Deus está descendo do trono em favor de uma situação difícil de alguém aqui nessa live. Deus está descendo do trono em favor de alguém, que está passando uma situação difícil aqui nessa live, de uma situação onde o inimigo veio para realmente destruir as suas emoções, destruir sua vida espiritual, destruir a sua casa, mas Deus está falando, não vai destruir coisa nenhuma. Eu declaro vida e vida com abundância. Judas, único capítulo, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Ó, o Senhor te repreenda. Satanás, o Senhor te repreenda. O inimigo foi visitar até a terceira e quarta geração de alguém aqui. E ele está querendo fazer a mesma coisa que fez na vida dos seus antepassados, fazer também na sua vida. Como se resolve a maldição hereditária? Tem uma coisa que vai mudar os pensamentos, mas tem sim uma raiz que é um poder de governo, um poder de ordem espiritual. E Deus destrói isso na sua vida agora. Você crê? Você sabe que a sua fé é poderosa? E se você receber essa palavra agora, o inimigo tem que bater em retirada. Fala assim comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Fala assim, Senhor Jesus. Fala, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações. Fala assim, me ajuda a te obedecer. Fala assim, me ajuda a ser um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Eu te encorajo a não fazer essa declaração não, se não for de coração. Mas fala, Jesus, eu quero ser o sacrifício vivo. Eu quero ser alguém segundo o seu coração, segundo a sua vontade. E eu vi o Senhor dizendo aqui que há uma liberação e alguém vai receber. Há uma liberação e alguém vai se comprometer com a palavra, se comprometer com Jesus. Deus está querendo um compromisso com alguém. Eu já tenho compromisso. Então Deus está querendo uma perseverança e uma ousadia. Agora, eu via Deus destruindo algo de muito tempo. E alguém aqui durante a tarde, eu via como se fosse um dia durante a tarde, alguém pensando, meditando no quê? Meditando que aquilo que aconteceu de ruim, exatamente o que aconteceu com pessoas da sua família, agora querendo vir para acontecer com você. E sabe, tem coisas que não vêm só da sua geração. Tem coisas que vêm da geração anterior. Eu vi um testemunho esses dias de algo ruim, de uma manifestação demoníaca que já vinha há mais de 300 anos. Aí a pessoa entra aqui na live e fala, nossa, mas que coisa esquisita. Pois é. A Bíblia fala sobre maldição que vai da terceira e até a quarta geração. Então o que acontece? Deus está abrindo agora um portal. Deus está abrindo agora uma oportunidade para alguém aqui ter um compromisso com Ele. Por quê? Se você já tem um compromisso, permanece. Porque nesse compromisso com Deus, Deus vai te proteger, Deus vai mudar os seus pensamentos,
Deus vai cuidar do emocional, Deus vai cuidar do espiritual, porque dia a dia, numa visão, Ele te ajusta em uma coisa, numa palavra, Ele te ajusta em outra coisa, e dia a dia nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus. Eu estava vendo um livro esses tempos agora falando como quebrar totalmente o efeito das maldições. E de uma forma bem direta, eu vou falar, quando nós obedecemos a palavra, quando nós andamos com Deus e obedecemos a palavra, né, então nós estamos imunes à maldição. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, para não ficar isso tão legalista, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo o justo. Tem alguém aqui? Eu não sei se você estourou, eu não sei se você tomou uma decisão errada, eu não sei se o inimigo está acusando a sua mente de coisa que você nem é culpada. Você nem é culpado, o inimigo está aí atacando você. Aí Deus traz você aqui para falar, é o meu favor, é a minha graça, é a minha presença que te justifica e que te transforma e que te guia. Eu tenho falado algumas vezes aqui com vocês que tem gente que fala assim, não, agora nós estamos vivenciando a era da igreja, dispensação da graça. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né? Se a graça de Deus, se a habilidade de Deus de andar em santidade, se a presença de Deus está na nossa vida, então isso vai ter uma evidência, uma mudança na nossa vida, né? O evangelho não é necessariamente sobre uma mudança, por exemplo, de comportamento, mas o Espírito de Deus dentro da gente vai nos transformar em tudo, né? Então, a graça que está na minha vida também me transforma, né? Mas Deus estava falando aqui, tem pessoas aqui que realmente, né, Deus está dando uma nova oportunidade para você. E outros aqui, uma nova oportunidade de ser diferente, fazer diferente. E como faz isso? Buscando a ajuda de Deus, orando, pedindo por esse favor de Deus, por essa capacitação de Deus, né? E outros aqui sendo acusados injustamente, ou fazendo uma autoacusação, né? Você sabe que nos últimos dias o inimigo vai tentar atacar a mente muito acusando, até de coisas que você não errou, que você não fez. Aí você fala, Deus, mas não estou entendendo nada, então será que eu sou errado? Será que eu sou errada? Então, aí a gente precisa também ter uma sobriedade para analisar, né? Ter uma coerência para analisar. Porque às vezes, sim, nós estamos errados, mas Deus é um Deus de oportunidades, né? E às vezes não, o inimigo só está tentando te perturbar e te acusar, né? Então, eu quero liberar essa palavra. Deus está liberando algo novo sobre a sua vida. E para vivenciar, talvez, para vivenciar pessoas aqui, não talvez, para vivenciar eu quero liberar e você vai receber. Alguns aqui para vivenciar algo novo de Deus, vai precisar ficar atento às... Eu estou falando sério aqui. Vai precisar ficar atento às visões e aos sonhos que Deus te deu. Porque tem visões e tem sonhos, tem coisas de Deus na sua vida que vão acontecer agora, que vão mudar agora no mundo físico também. E tem coisas que não, que vão levar alguns dias, alguns meses, né? Ou quem sabe alguns anos. Né? E aí Deus vem no sonho, por quê? No sonho está bem claro. Eu já vivi algumas situações bem desafiadoras, mas eu já sabia o que ia acontecer antes. A hora que eu vi o cenário, era o cenário do sonho. Todos os detalhes acontecendo. Só que aí Deus tinha me falado, fica tranquilo que eu estou no comando. E aí a coisa foi acontecendo, tá. Deus tinha comunicado tudo antes, os detalhes. Por que era importante eu saber? Porque senão eu ia achar que tinha uma coisa errada comigo, né? Eu não sei se é só por isso, Deus tem outros propósitos, tem outras coisas também, né? Então Deus comunica. Escreve assim, Deus comunica. Ó. Você crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Esses últimos dias podem
terminar a qualquer momento, podem levar anos, ou, né, enfim, ninguém sabe. Né? Desde a igreja de Atos, já são os últimos dias. Né? Se você crê que são os últimos dias, então é um bom ponto. Porque o que nós lemos aqui, e eu já vou citar a terceira vez na live, né, é que lá em Atos, no capítulo 2, fala que nos últimos dias. Em Atos, no capítulo 2, Pedro começa a dizer, começa a reproduzir o que foi dito por meio do profeta Joel. Né? Eu estava estudando esse texto, tem algumas pequenas diferenças em relação ao que foi citado no Velho Testamento. Né? Por exemplo, derramarei o meu Espírito. Nos dá a impressão de que o Espírito que será derramado na nova aliança, nos dias de hoje, será algo na totalidade, algo muito poderoso que vai vir sobre nós. Né? Isso fala do Espírito Santo habitando dentro de nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava sobre eles e eles já viveram coisas poderosas. Agora imagine o Espírito Santo dentro de você. Né? Então, se você crê que são os últimos dias, então você também deveria considerar crer que o Espírito que Deus está levantando filhos e filhas para profetizarem. Você também deveria crer em visões e em sonhos. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Você está vendo? E eu já citei para vocês, se você chegou depois, pega a palavra do começo, que eu já dei a orientação de como tomar cuidado com também o que é falso. E como a gente toma cuidado? Discernindo pela palavra, saber se aquilo tem uma base bíblica ou não, né? E principalmente, né? E aliado a isso, discernido pela palavra e aliado a isso, buscar o dom de discernimento de espíritos. Né? E talvez uma terceira coisa, andar com Deus, porque vai ficar claro, evidente, quando é Deus falando. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por um tempo de refrigério na sua vida. Deus vai trazer um tempo de refrigério. Tem pessoas aqui que já há muito tempo já não dormem mais. Tem pessoas aqui que há muito tempo não tem mais um sono tranquilo. Sabe? E eu quero declarar que isso está mudando hoje na sua vida. Eu declaro que isso está mudando hoje na sua vida. Ó, o Senhor pelejará por vós. Tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. Você não é sozinha. Você não é sozinho. Você não é largado. Você não é qualquer um, qualquer uma. Você não é pobre coitado andando na terra, não. Você é um filho de Deus. Nós estamos em uma breve passagem aqui na terra. Nesse tempo Deus é contigo. Deus está com você. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Sabe? E Deus vai vir com um agir, Deus vai vir com um resultado sobre a sua vida, sobre essa situação em nome de Jesus. Sabe? Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus que sabe o que você sente, sabe o que você passa. E Deus está agindo de uma maneira especial em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai, eu já te agradeço por espírito de sabedoria e revelação. Pai, te agradeço pelos sonhos, pelas visões. Agradeço por o Senhor liberar sonhos que pessoas aqui já vão saber. Quando estiverem vivenciando uma vão perceber o que está acontecendo, vão saber como agir. E vão vivenciar um mover do Senhor, uma bondade do Senhor, uma graça do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa, de uma maneira especial agora. Pai, destruir todas as obras das trevas. Se algo o inimigo está tentando renovar, se algo que já tinha sido resolvido, o inimigo está tentando fazer novamente, eu oro para que seja destruído agora em nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda. Todo mal agora, bata em retirada em nome de Jesus. E declaro a presença do Espírito Santo te guiando, a presença do Espírito Santo te dando sabedoria, a presença do Espírito Santo sendo a diferença.
Eu declaro você desfrutando da presença de Deus, desfrutando de um refrigério, desfrutando de uma cura física, desfrutando de um poder sobrenatural, desfrutando de uma unção, de uma capacitação de Deus no seu trabalho, desfrutando de uma capacitação de Deus para ser mãe, para ser pai, de uma sabedoria. Eu declaro um tempo de desfrutar na sua vida em nome de Jesus. É um tempo de batalha, mas Deus sabe, para tempo de batalha, ó, alguém aqui entrou numa exaustão, alguém aqui chegou e falou, agora, nossa, eu sinto há muito tempo que estou no limite, à beira do limite. Olha lá, 40-29, agora foi para o 42. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Deus está multiplicando as forças do zero. A matemática de Deus é diferente da matemática da terra. Na matemática da terra, 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. 10 vezes 0 é 0. Agora, na matemática do céu, alguém... eu estou sentindo o poder de Deus. Alguém vem aqui e fala, eu estou no zero. Ou alguém fala assim, eu estou próximo do zero. Eu estou sentindo que eu estou vivendo algum tempo já próximo do limite. Aí Deus está falando, coloca fé porque a unção está aqui. Ó, coloca fé porque a unção está aqui. Ó, aí Deus vem e fala com você assim, ó, eu estou multiplicando do 0 para 10, para 20, para 30, para 200, para 1000, para 2000, né? A gente estava no culto esses dias, tinha uma pessoa lá, que ela estava tomando aquela vitamina B12, aí Deus revelou, Deus falou assim, Deus está liberando a vitamina B12 aqui para alguém, e a pessoa estava lá tomando injeção de B12, a vitamina não subia, tomava injeção, vitamina não subia, tomava injeção 230, tomava injeção 200 e pouco, e aí o Espírito Santo falou, Deus está liberando vitamina B12 para alguém. Sabe o que aconteceu? Na próxima vez que tomou a injeção, ou não sei se já tinha tomado a injeção, eu só sei que depois da palavra, né, a vitamina que estava 230 foi para mais de 1.100. Você está ouvindo aí? Sabe? Ó, Deus vai fazer algo aí 1000 vezes mais na vida de alguém. Sabe o que Deus está falando? Tem um amplificador de potência. E para amplificar, você tem que ter pelo menos um sinal, né? Para amplificar, você tem que ter pelo menos um. Mas com Deus é diferente. Deus amplifica do zero. Sabe por quê? É a força dele, é o poder dele, é a unção dele que vai vir na vida de alguém aqui. Olha lá, se você estava lá, isso aqui não é revelação não, a Letícia escreveu, eu recebo vitamina D. E eu declaro essa vitamina D entrando no seu corpo em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Deus tem falado muito algumas vezes sobre vitamina, né? Olha como Deus é bom. Se você puder, é bom também você tomar um suplemento. Mas sabe, se você às vezes está precisando, Deus pode vir aí e tocar nessas vitaminas. Vir numa emergência e tocar no seu corpo físico. Né? Tem gente que está ouvindo a live, aí vai recebendo, aí você fala, puxa, que bom, estou sentindo uma coisa, ou falando não estou sentindo nada, outro sente, e aí não percebe. A hora que Deus age, você fala assim, meu Deus, a hora que a palavra foi liberada, eu nem percebi, olha como eu mudei, olha como, sabe? Aí passa uns dias, você fala, olha como veio o sonho, como veio a revelação, como veio a sabedoria para resolver, isso é bíblico. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso no capítulo 2, falando sobre profecia, visão, revelações. Hoje nós citamos aqui Atos 10, mas também no capítulo 9 você vai ver revelações, visões acontecendo. Né? Lá no capítulo acho que é 16 também, né? O Espírito Santo guiando. Vocês não vão para lá, vocês não vão para a Ásia, vocês vão para Macedônia. Então, sabe, isso é normal. E está acontecendo um fenômeno na Terra. Talvez por causa dos exageros. Né? Algumas pessoas creem com ressalvas, com muitas ressalvas que acabam impedindo.
ou o outro já nem crê mais, né? Mas Deus te trouxe aqui para mostrar que Ele é real. E Deus, a partir de agora, libera as revelações que você precisa. Então, como eu vou fazer para ter essas revelações? Eu vou forçar minha mente? Eu vou receber uma revelação. Não, eu não preciso disso. Sabe? Você passa tempo na presença de Jesus e você adora. Se Ele precisar, a hora que Ele precisar, Ele vai falar com você. Uma outra forma também é se você reconhece a unção que está na vida de alguém, você poderia receber. Mas isso não é muito indicado, né? A não ser que Deus te inspirar, que Deus te guiar para isso, ok. Por que não é muito indicado? Porque tem pessoas que usam uma manipulação. Então a gente tem que estar aí atento aos movimentos do Espírito de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E declaro a presença do Espírito Santo te sustentando. E declaro Deus operando ao seu redor. Eu declaro cura em nome de Jesus. Declaro proteção nos pulmões, viu, Núbia? Eu declaro proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa e seus parentes. Isso não é revelação, não. Ela mandou ali a mensagem e eu vi, né? Gente, escuta bem. Quantas vezes a gente chega no momento mais difícil e a gente murmura, a gente fala negativo, né? E, sabe, a gente precisa mudar isso. Porque as palavras no mundo espiritual têm poder e podem até ser um mover contrário contra a gente. Então, algumas vezes, Deus tem me autorizado a falar uma coisa que, na verdade, que se você falar sem um respaldo de Deus, não vai resolver nada. Mas eu vou falar debaixo de um respaldo de Deus aqui. Deus está cancelando toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Alguém reclamou, alguém murmurou, alguém disse: aonde está o Senhor, meu Deus? E aí o inimigo está usando isso aí na sua cabeça para falar. Aí você murmurou. Olha aí, você não tem fé. Olha aí, você está igual aquele povo, o povo de Israel que murmurou a hora que chegou na frente da terra prometida. É por isso que você não recebe a bênção, a promessa, o Espírito Santo, o mover de Deus. E eu quero cancelar essa palavra em nome de Jesus. Você tem que enxergar a Deus como um bom pai que Ele é. Você não pode comparar Deus como pai com o pai que você teve aqui na terra. Nosso pai, por mais que Ele procure ser bom, procure ser uma pessoa certa, um pai perfeito, Ele não é perfeito. Então eu quero encorajar alguém aqui a estudar o caráter de Deus. Estudar como Deus é como pai. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então Deus está tirando um medo aqui de alguém e Deus está tirando uma acusação. Eu estava meditando alguns minutos atrás ou horas atrás que uma das coisas que o inimigo tem feito na batalha dos últimos dias é acusação. Outra coisa é o orgulho, o ego, a cobiça, mas a acusação é uma coisa que tem vindo muito, até sobre pessoas que têm procurado andar com Deus, mas em algum momento falhou murmurando, falhou de alguma forma. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, teis um advogado, Jesus Cristo o justo. E Deus está falando, há uma justiça sobre a sua vida. Se você errou numa fala, numa murmuração ou em algo, peça perdão diante de Deus e siga em frente. Passou disso, pode desconfiar que é legalismo e religião, porque Deus é relacionamento, não é verdade? Eu te abençoo em nome de Jesus. E Deus já cancelou toda palavra, toda ação contrária que você fez. Você crê nessa palavra? Então agora o Espírito Santo vai vir para te mudar, para te fortalecer nas próximas vezes, ser diferente, em nome de Jesus. Deus vai fazer diferente. Deus não quer deixar a gente errado. E às vezes você passa umas fases que são difíceis,
mas não normaliza ficar falando negativo, murmurando, não. Vamos buscando a ajuda de Deus para falar fé, falar o que Deus fala. Você está fazendo certo, você está aqui na live recebendo a palavra de Deus. Você não veio aqui para receber de mim, você veio aqui para receber de Deus. Então a minha função é só não atrapalhar o mover de Deus, só ir fluindo com o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Gente, que especial, estamos sempre aqui, tá? Estamos finalizando um propósito por Espírito de Sabedoria e Revelação, 5h30 da manhã, tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Se Deus colocar alguém no seu coração, você compartilha essa palavra com essa pessoa, Compartilha com essa pessoa em nome de Jesus. Deus vai liberar revelações, sonhos. Tem gente que já vai sonhar a partir de hoje aqui. Tem gente que ouvindo essa palavra, glória a Deus, Paulo, Judá. Tem gente que ouvindo essa palavra aqui já está tendo visões, já está tendo impressões no Espírito, em nome de Jesus. A notificação não chega para mim. Mesmo que está ativada a notificação, às vezes eu entro no de repente de Deus, Aí eu não aviso meia hora antes, eu só entro já no ao vivo. Às vezes eu entro no de repente, e às vezes eu deixo o link antes. Eu vou começar a deixar mais o link antes, Que daí eu acho que vocês vão receber meia hora antes, tá bom? Olha aí, Leonilda, eu abençoo cada um em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso, gente. Robson Alexa, Olha lá, Alexa. Se vocês chegaram depois, pega a palavra do começo. Deus continua operando em profecias, sonhos e visões, E eu creio que vai vir isso para vocês aqui. Experiências também pessoais com Deus, E Deus também pode usar alguém nas nossas vidas, na sua vida, É isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Até lá.